Deus te escolheu. E não, isso não é um chavão. Realmente Deus tem uma escolha sobre a sua vida e existe algo que Ele quer que você realize e se torne para manifestar o propósito e a vontade dele aqui na terra. Só que tão importante quanto saber o que você tem que realizar é entender quando e como você deve manifestar o que Deus quer que você manifeste. Então vem comigo que eu quero falar com você sobre isso hoje. Para exemplificar o que eu quero falar com você hoje, eu quero usar a vida de Moisés. Moisés, ele teve um pai chamado Amrão e uma mãe chamada Joquebede. Eles viveram em um tempo muito difícil, um tempo onde os meninos estavam sendo mortos por Faraó, porque Faraó tinha medo que a população israelita crescesse dentro do Egito. Então, quando Moisés nasce, seus pais o escondem dentro de sua casa até que ele tivesse 3 meses de idade. Então, não podendo mais escondê-lo, eles fizeram um cesto de juncos, passaram betume por dentro, colocaram Moisés ali naquele cesto, então soltaram ele no rio Nilo. A sua irmã mais velha, Miriam, acompanhou esse cesto até que ele chegasse ao lugar, levado pela correnteza do rio, ao lugar onde a filha de Faraó estava se banhando. A filha de Faraó pega esse cesto, vê o bebê e, sabendo que era dos hebreus, ela fica com dó. Então ela adota esta criança como seu próprio filho e leva ele para morar no palácio, como sendo um dos nobres do Egito. Então Moisés cresce dentro desse ambiente de riqueza e nobreza. E num determinado momento da sua vida, por volta dos seus 40 anos, depois de ter crescido como um príncipe no Egito, ele, de alguma forma, se revelado por Deus, ou contado por alguém, ou entendido no seu espírito, ou de que forma que Moisés começou a ter ciência sobre isso, eu não sei. Mas ele tem ciência de que ele é um israelita, ele é povo judeu, e ele começa a ver o sofrimento que o seu povo está passando. Em um determinado dia, ele está andando pelo lugar onde os israelitas trabalhavam e ele vê um soldado egípcio ferindo um israelita. Então, a Bíblia diz que ele mata esse soldado egípcio e esconde o corpo na areia. No dia seguinte, ele está também novamente entre os israelitas e ele vê 2 israelitas brigando. Então ele vai lá tentar intermediar aquele problema e começa a dizer: por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos. Então um daqueles homens olha para ele e fala: por que você está vindo falar conosco? Você vai me matar assim como você matou o egípcio ontem? Moisés nessa hora sente medo e a Bíblia diz que ele foge do Egito e vai para uma região chamada Midian. Agora eu quero meditar em algumas coisas com você dentro desta história que eu acabei de te contar. Primeira coisa que nós temos que entender: Deus protegeu a vida de Moisés, primeiro quando ele era um bebê, depois quando ele foi jogado no rio, depois fazendo com que a filha de Faraó o encontrasse, depois fazendo com que ele crescesse na nobreza do Egito, como um príncipe do Egito. Tudo isso foi uma provisão de Deus para construir um libertador, para construir alguém que tinha um propósito específico para realizar algo em prol do reino de Deus e dos seus filhos. Assim também é na sua vida. Coisas que se passaram pela sua vida e que muitas vezes você não consegue entender são parte daquilo que Deus está forjando em você para te preparar para que você cumpra o propósito exato daquilo que Ele tem para você. Então entenda que cada fase da sua vida, cada coisa que você passou, Deus quer usar como um treinamento para que você se torne aquilo que Ele quer que você se torne. Sim, Deus tem uma escolha para você. Agora veja bem, Moisés tinha entendido de alguma forma que ele precisava ser o libertador, ou pelo menos alguém que aliviasse a carga dos israelitas, que fizesse com que os soldados egípcios não mais os oprimissem. De alguma forma, Moisés queria se levantar para ajudar a resolver o problema do seu povo. Então ele entendeu o que ele precisava fazer. O erro de Moisés dentro deste caso foi justamente não compreender que não era tempo de manifestar isso. E como eu sei que não era tempo? Veja bem, a Bíblia diz que Abraão, seu ancestral,
né, ancestral de Moisés, tinha recebido uma palavra de Deus, onde Deus disse para ele que o seu povo seria escravo em terra estrangeira por 400 anos. E o interessante é que eles saem do Egito depois de Moisés os libertar. Em Êxodo 12:40 diz o seguinte, ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Então vem aqui comigo, Deus tinha dado uma palavra para Abraão. 400 anos os seus descendentes ficarão em terra estrangeira. Quando a gente vê esse texto dizendo que foram 430 anos, a gente vai entender uma coisa muito simples aqui. Moisés foge do Egito quando ele mata o egípcio e vive por 40 anos no deserto de Midian. E ele vai morar na casa de um homem chamado Jetro, e a Bíblia diz que ele pastoreava as ovelhas de Jetro no deserto por 40 anos. Se ele ficou 40 anos no deserto e o povo sai do Egito com 430 anos, isso significa, dentro de uma matemática simples, de que ele antecipou em 10 anos o momento da libertação. Ele tentou antecipar em 10 anos o momento que ele tinha que entrar no propósito daquilo que Deus gostaria que ele fosse e que ele se tornasse e que ele manifestasse. Esta antecipação veio justamente por ele entender o que deveria fazer, mas não entender de Deus quando e nem como manifestar isso. Quando ele foi entender isso? 40 anos depois, ou seja, 30 anos atrasado, quando Deus se manifesta na sarça e explica para ele como ele deveria fazer no Egito e quando ele deveria voltar para o Egito. O quando de Deus naquele momento era de imediato. Por quê? Porque já havia um atraso. Mas o como foi explicado e em detalhes por Deus do que ele deveria fazer e como ele deveria se manifestar. Então, querido, eu quero deixar esta mensagem para você nesse dia. Não se antecipe. Se Deus está falando com você hoje, não significa que é momento de manifestar aquilo que você está entendendo. Às vezes você está entendendo algo, mas não é momento de manifestar. Falta maturidade, falta entendimento, falta compreender de Deus a maneira correta de agir. Pode ser que líderes ainda tenham que passar na sua vida para forjar quem você é e te deixar pronto para manifestar aquilo que Deus quer. Às vezes o momento é inadequado, o já de Deus ainda não foi dito ao seu coração. Então, calma, ore um pouco mais, busque um pouco mais, entenda de Deus as estratégias, entenda de Deus o tempo, entenda de Deus a forma, entenda de Deus quando fazer e como fazer. Porque quando nós antecipamos aquilo que estamos entendendo que devemos fazer, pode ser que nós, na verdade, estejamos atrasando o que Deus tem para fazer através de nós. Moisés agiu na força do seu braço. Moisés tentou resolver o problema da escravidão na força da espada, quando Deus gostaria de intervir na força dele, com o braço dele, com a mão forte dele, não com a mão forte de Moisés. Então Moisés agiu de forma imatura, precipitada, e isso fez com que ele atrasasse todo o processo e o projeto de Deus. Então, busque no seu coração entender quando se manifestar e o que manifestar em cada estação da sua vida. Busque o coração do Senhor, o centro da vontade dele para a sua vida, e com certeza ele te explicará. Saiba ouvir o não de Deus, assim como é gostoso ouvir o sim. Saiba ouvir a repreensão de Deus dizendo: não é o momento. Calma, aguarde, aquieta o seu coração, assim como é maravilhoso ouvir de Deus um vai. E quando ele te disser vai, então vá, porque com certeza ele estará contigo, como esteve com Moisés, e fará grandes coisas, grandes prodígios e grandes sinais através da sua vida. Sim, você é escolhido por Deus. Deus abençoe você, até a semana que vem.